Bom, nós estamos recebendo aqui no nosso Liberal no Ar o Coronel Paganuto, que está aqui na região para falar de segurança. Ele que tem percorrido toda a região, levando esse tema tão importante e tão preciso. Coronel, primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo. Então, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a você, esse espaço que foi aberto a mim. Eu sou de São Paulo, 35 anos trabalhando na Polícia Militar. Acabei de passar para o grupo de veteranos, dia 7 de janeiro. Tô recém-saído de uma carreira de 35 anos. Eu assumi a Secretaria de Segurança Pública Municipal de Montemor e agora, recentemente, eu me exonerei porque eu vou seguir um projeto político. Mas o que não me falta é tempo e experiência dedicado à segurança pública. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e explicar aquilo que eu entendo como uma segurança pública e o que uma cidade precisaria ter para atingir o maior nível de segurança possível. Bom, é importante falarmos que nós estamos numa região conurbada e cidades uma bem próxima à outra aqui, a região de Campinas, levando em conta também a questão de investimento em muralhas digitais, o monitoramento por câmeras, é a saída alternativa para evitar o crescente número de violência na nossa região, Coronel? Então, na verdade, assim, as cidades estão se expandindo e estão cada vez ficando mais próximas à nossa capital. E as pessoas, com a chegada dos presídios no interior, as pessoas de má índole acompanharam essa migração, vamos dizer assim, do crime organizado que antes atuava só nas grandes capitais para algumas cidades do interior. Os grandes corredores, que são as rodovias, foram melhorados com as concessões públicas e isso tornou a viagem muito mais rápida, segura, e aquilo que antes as pessoas falavam assim, eu vou morar numa cidade, por exemplo, a 1 hora e meia de São Paulo, hoje não é mais uma coisa tão difícil. Se você estiver morando na zona norte de São Paulo, para você chegar na zona sul em relação ao trânsito, você leva 3 horas no horário de rush. Então, muita gente que antes se estabelecia nas capitais estão morando nessas cidades porque ficou muito mais fácil esse deslocamento. E aí, em relação à segurança, todas as mazelas, os problemas da segurança pública que existem nas grandes capitais estão começando a aumentar nas cidades que anteriormente eram cidades onde culturalmente todo mundo se conhecia, a parte cultural era muito boa, a violência era muito menor e essa realidade nas cidades está mudando, né? E o meu. Só para você entender, dos 35 anos na polícia, eu trabalhei 5 anos na rota, 1 ano no comando de operações especiais, trabalhei 2 anos infiltrado nos presídios do estado e trabalhei por volta de 15 anos em tropas táticas do extremo sul e extremo norte da capital, só em área de bastante índice criminal. E 12 anos eu comandei sistema rodoviário na Polícia Rodoviária. Inclusive, eu me aposentei agora em janeiro no comando do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, onde eu era responsável por todo o litoral do estado do Paraná até São Sebastião e o sistema Anchieta Imigrantes. E esse sistema rodoviário é todinho ladeado por comunidades violentas. Então, a minha vida ela foi, nesses 35 anos, pautado por resolver problemas de alta complexidade na área criminal. E eu acabei fazendo o mestrado e o doutorado em ciências policiais, e o meu mestrado é na área de tecnologia. Com essa experiência de 7 meses na Secretaria de Segurança Municipal, eu consigo te explicar o que eu entendo como um projeto decente para cidades. Uhum. E aí, como a gente já até havia conversado antes de começar o programa, o que eu posso dizer para você é o seguinte: hoje a segurança pública numa cidade ela só vai ser eficiente quando você conseguir aliar a tecnologia ao, a capacidade de atendimento das demandas, tanto unindo esforços da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Por que eu não falo polícia civil? Porque a polícia civil, independente de quem atender a ocorrência na rua, tanto a guarda quanto a polícia militar, ela vai acabar sendo endereçada para a polícia civil. Então a polícia civil ela já é estruturada nos municípios para atender as ocorrências e fazer essa parte principalmente cartorária e de investigação. Então
para o atendimento básico do sistema de segurança é a Polícia Militar e em algumas cidades a Guarda Municipal, que às vezes ela tem até um pouco mais de viatura do que a Polícia Militar. Uhum. A Polícia Militar, nos últimos anos, ela padeceu de uma política de governo que não prestigiou o completamento dos claros. Então hoje tem muito claro na Polícia Militar, o que resulta num número deficiente de viaturas em algumas cidades. Ou seja, o efetivo da Polícia Militar não acompanhou a demanda e a mudança com o crime chegando nessas cidades menores. Uhum. Então, por isso que eu te falo que a união de todas as forças de segurança e a adoção da tecnologia vai fazer com que minimize essa falta de viatura. Hoje nós temos basicamente 3 tecnologias que são utilizadas em prol da segurança pública. A primeira delas é a leitura das placas dos veículos, o OCR, a leitura ótica de placa de veículo. A segunda é a inteligência artificial agregada ao monitoramento. Então, não adianta um prefeito que hoje gasta o dinheiro público fazendo a aquisição de um monte de câmeras, montando uma sala lotada de televisões com câmeras e coloca alguns agentes ali para ficar assistindo, ele não vai ter êxito em redução criminal, porque com 2 horas uma pessoa vendo um monte de câmeras, ela já não enxerga mais nada. Uhum. Então, hoje nós temos softwares, inteligência artificial, onde você define algoritmos de alarme, conforme o comportamento daquele vídeo, ele alarma, chamando a atenção do agente monitorador. E aí sim, os algoritmos bem definidos por quem é especialista em segurança, você vai conseguir ter uma eficiência muito grande no vídeo monitoramento. E a terceira e última ferramenta, que é muito importante, é o reconhecimento biométrico facial. Hoje nós temos na cidade de São Paulo a empresa lá, Smart Sampa, que está com reconhecimento biométrico para a Guarda Municipal em São Paulo, já fazendo algumas parcerias com a Polícia Militar. E para você ter uma ideia, em janeiro e fevereiro, com 2 meses do equipamento instalado, nós tivemos mais de 1.000 foragidos da justiça recapturados em razão desse reconhecimento biométrico. Então, o que precisa são os prefeitos, os municípios, já que a Secretaria de Segurança, por meio do secretário Derrite, está impulsionando o projeto Muralha Paulista, que as prefeituras, as cidades se preparem para definir projetos de pontos estratégicos, onde essas 3 ferramentas, que é a leitura de veículo, leitura de vídeo monitoramento e captação de reconhecimento biométrico, vão fazer com que os marginais que antigamente andavam com a total certeza da impunidade nas ruas, essa ferramenta vai dar conta de identificá-los, e aí o sistema policial, tanto municipal quanto estadual, tenha fôlego para atender essas demandas. Mas eu digo para você que todas as cidades que estão fazendo a lição de casa, estão se preparando, estão adotando essas medidas, num futuro bem próximo, eles vão ter essas ferramentas, melhorando ainda mais o que hoje tem de estrutura policial para atendimento. Até porque aqui em Americana, essa semana, o prefeito Chico Sardelli, juntamente com o diretor da Gama, que é o Marco Aurélio, entregaram um drone que é capaz de voar aqui a cidade de Americana, fazer o patrulhamento aéreo, 10K, e fazendo um monitoramento com reconhecimento também de placas de veículos em situação de suspeita. Esse avanço tem feito com que houvesse uma redução na criminalidade e também em assaltos aqui na região. Embora a criminalidade vai também se aperfeiçoando, mas o setor público também, com equipamentos e a maneira de agir também das corporações em conjunto, faz com que o trabalho tenha êxito, né? É mais ou menos a muralha digital aqui na nossa região, Americana, Santa Bárbara, cidade de Nova Odessa, Sumaré, que tem o vídeo, o Sumaré está iniciando o vídeo monitoramento, mas é importante ter esse equipamento para fortalecer a segurança do munícipe, né? Então, a grande cautela é o seguinte: hoje nós temos uma centena de empresas que vendem essa narrativa. E aí,
o gastar dinheiro público para instalar e adquirir equipamentos pode ser alvo de uma divulgação, fazendo uma grande média e ganhando uma narrativa, mas na verdade o que precisa ser feito, inclusive pelos munícipes, que são as pessoas que pagam por isso, é acompanhar qual está sendo a eficiência disso, porque é o que eu falei para você. Um prefeito, eu não conheço aqui o sistema de Americana, mas como você está me falando, eu acredito que ele esteja sendo desenvolvido e tocado por pessoas que têm conhecimento. Mas, é assim, não adianta você encher de televisões e câmeras na cidade se você não define os corretos algoritmos de alarme. Porque você vai levar lá a imprensa, você vai levar pessoas falar que a cidade está inteira monitorada, quando na verdade ela não está. Você tem imagens, mas ela não alarma em nenhuma situação específica, e como ela não alarma, as pessoas, ao longo do tempo que elas ficam olhando para uma televisão, com vários quadrinhos, com várias imagens, logo, logo ele não enxerga mais nada. Isso é científico. Exato. Inclusive, os períodos de descansos de pessoas que fazem vídeo monitoramento, você não excede nem 2 horas olhando para uma TV, senão você já não enxerga mais nada. Então, nos municípios, no estado, na União, você ter propagandas de aquisição de equipamentos, para mim, que sou contribuinte e quero resultado, não é só isso o suficiente. O suficiente é demonstrar que o equipamento está gerando resultado. E só irá gerar resultado se quem faz a gestão desse projeto conhece do que ele está fazendo. Vou dar um exemplo para você entender. Um reconhecimento biométrico facial, ele demanda uma série de fatores para ele dar um match positivo. Vou dar para você entender. Tamanho de orelha, tamanho de nariz, distância entre os olhos, distância entre as sobrancelhas, tamanho da testa, largura da boca. Ou seja, essa câmera, ela vai pegar um monte de caracteres e ela vai buscar num banco de dados de fotos que tenham esses mesmos caracteres. Quando você pega uma empresa que te entrega o resultado dessa pesquisa algo menos do que 80%, ele vai gerar muitos falsos positivos. E as viaturas irão até aquele local e quando chegar lá a pessoa é parecida, mas não é a pessoa. Hoje em São Paulo, aquela empresa que está fazendo aquele serviço, ele só alarma acima de 83% de match. Ou seja, toda vez que a viatura vai lá, é exatamente o cara que está no banco de dados. E o banco de dados que tem que ser acessado é um banco de dados com fotos com qualidade. Hoje você sabe me dizer qual é o banco de dados que tem as melhores fotos para reconhecimento biométrico? Você sabe qual é? Não. Não faz nem ideia? Não ideia. É o da CNH, do Detran. Então, é assim, quantas pessoas hoje maiores de 18 anos têm habilitação? Quase. É a grande maioria. E ali as fotos já foram tiradas porque a cada 5 anos elas são renovadas. São fotos com característica digital, quantidade de pixel, bons para um reconhecimento biométrico. Então, se o prefeito da cidade X falar que ele está usando um banco de dados que não seja o do Detran, a quantidade de match positivo com positivo real é muito baixa. Teve uma cidade do interior que fez agora uma festa de fruta e fez uma prova de conceito utilizando uma empresa que prometia reconhecimento biométrico. Eles ficaram 1 semana coletando a imagem de todo mundo que passava na roleta da festa e deu 0 reconhecimento. Então não adianta fazer propaganda de tecnologia e ferramentas sem saber qual é o resultado que isso está entregando. Então, hoje a segurança pública ela é um conjunto de medidas. É um Muralha Paulista com banco de dados adequados, são empresas com ferramentas adequadas para fazer essa pesquisa e o retorno com um match positivo num percentual muito alto, e você ter uma mínima estrutura policial que atenda a demanda quando der o alarme positivo. Então, essa muralha, tudo isso, precisa checar e acompanhar para ver se esse sistema está todo implantado. Se o sistema estiver todo implantado, a tendência dessa cidade é ser blindada e abaixar os índices criminais, porque o vagabundo, quando ele for num posto de saúde e ele for preso porque ele entrou e passou na câmera, o resto da comunidade lá, todo mundo vai espalhar e falar, o cara foi no posto de saúde e saiu preso. E isso viraliza, entendeu? Então, não adianta adquirir equipamento sem criar um sistema eficiente.
Mas esse é o caminho do futuro das cidades, as smart cities. São cidades inteligentes e que geram eficiência e resposta da demanda gerada pela tecnologia. Nas cidades que o senhor está visitando, esse sistema está implantado ou o senhor não tem Então, ainda uma noção exata de que sistema cada prefeitura está utilizando? Para não, ser isso, até mais então, eficaz, né? na verdade é assim, você tem grupo, vou dar um exemplo para você, a RMC, a Região Metropolitana de Campinas. Existe uma empresa que presta serviço lá chamada Sentry. Essa empresa conseguiu agregar diversos bancos de dados das guardas municipais, criando um banco de dados robusto, que essas cidades que estão interligadas por essa empresa prestadora de serviço, elas trocam informações numa velocidade muito rápida. E onde há esses monitoramentos integrados nesse sistema, vira um cinturão, até de várias cidades, não de uma única cidade. Uhum. Então, hoje, por exemplo, hoje é uma referência no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo com o Smart Sampa no reconhecimento biométrico facial. Nas cidades do interior, há um reconhecimento de uma eficiência muito grande na Sentry, na RMC, naquilo que é reconhecimento de placas e inteligência no vídeo monitoramento. Essa empresa da região da RMC, para você ter uma ideia, e eu nunca tive isso na Polícia Militar em 35 anos, ela é capaz no software dela, se você colocar veículos onde a pessoa tem uma mochila escrito iFood, ele consegue filtrar em todas as imagens do banco de dados todas as motos ou pessoas a pé que estão com uma mochila com iFood. Aí você fala, para que você quer isso? Se eu pegar a câmera da região onde houve um roubo e que o indivíduo estava com uma moto com mochila do iFood, eu já reduzo, mas assim, muito grande o alvo para eu fazer uma investigação e depois fazer um rastreio por onde passou em outras câmeras. Uhum. E aí eu consigo registrar esses vídeos e encaminhar para a vítima ser disponibilizada para ela para um reconhecimento. Então, hoje, e outra coisa, por exemplo, o sistema Muralha Paulista, quando ele estiver realmente implantado em várias cidades, ele vai disponibilizar que as câmeras privadas sejam agregadas ao sistema, como é em Nova York. Toda essa doutrina, essa inteligência, ela está vindo de Nova York, inicialmente com o sistema Detecta, que está sendo melhorado e com um novo nome, uma nova cara, chamada Muralha Paulista. Mas isso já é um conceito lá atrás do Detecta, o sistema Detecta. Em Nova York, além das câmeras públicas dos municípios, do estado, as empresas têm uma redução no IPTU quando ela disponibiliza para o governo as imagens da câmera privada. Então você imagina o futuro nosso em todas as cidades vai ser uma cidade inteirinha monitorada com bancos de dados policiais identificando atitudes e pessoas que estejam registradas nesse banco de dados. A tecnologia a favor da segurança, né? É fundamental isso. Bom, Coronel, nós estamos com o nosso tempo, mas teremos a oportunidade de falar mais com relação à segurança, que é sempre importante, e saber a quanto anda o investimento em segurança eficaz e que realmente dê resultado, conforme o senhor tem relatado aqui em outras oportunidades, né? Gente, eu tô à disposição de vocês. Numa nova oportunidade, se você quiser, a gente vem discutir também a experiência de quando eu estava infiltrado nos presídios e a gente conseguiu entender muita coisa em relação à facção PCC, operações da Rota. Eu tô à sua disposição e torcendo para que a Americana seja uma cidade de referência em segurança e os índices criminais aqui, anular a gente nunca vai anular, porque é inerente à raça humana, a um monte de gente com maldade no coração. Mas se Deus quiser, a Americana vai reduzir ao máximo os índices criminais. Ok, muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço.